Eu queria que você, se for possível, eu queria que você fizesse meio que um checklist dos poderes mediúnicos, ou poderes ou capacidades Que o Chico que o tinha. Chico tinha. Porque todo mundo conhece muito essa coisa da psicografia. E ele tinha todos. Então, numera pra gente no grau, assim, de repente, definido por grau de importância ou por grau de conhecimento do público. Eu acho que o primeiro, o maior, é a É a psicografia. psicografia. Allan Kardec escreveu um livro que é o primeiro tratado científico sobre a mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, que ele explica muito bem isso, a diversidade dos dons mediúnicos, né? Que tem vários tipos de mediunidade. Chico Xavier as tinha todas, todas as mediunidades. Então a mais importante é essa que você citou, que é a psicografia. E mesmo assim, tem 3 tipos de psicografia. Tem uma psicografia, e ele tinha os 3 tipos. Tem a psicografia que é intuitiva, que é mente a mente. O espírito comunicante se conecta com a mente do médium e transmite para a mente, e o médium escreve, não é? Escreve O próprio médium escreve. de forma consciente. De forma consciente, Consciente, tá. intuitivamente. A outra que é semimecânica, quer dizer, existe esse processo de influenciação direta mente a mente, que é quase como uma enxertia mental. Eu sinto assim, né, no meu caso. Eu também tenho psicografia assim. E você também tem o impulso mecânico do seu braço e da sua mão escrevendo a mensagem. E tem aquela que é exclusivamente mecânica, que não existe a comunicação mente a mente, mas a influenciação no córtex motor do cérebro do médium que faz com que ele escreva. O braço O se braço, mexe então, sozinho. se mexe independentemente da vontade do médium. O Chico tinha esses 3 tipos de psicografias. Tem uma outra mediunidade que ele tinha, a psicofonia, que é o quê? A mediunidade de fala. Que nesse caso o espírito comunicante se utiliza do aparelho fonador do médium, que são as cordas vocais, não é? A boca, enfim. E normalmente nós espíritas temos essa reunião específica, que é uma reunião dedicada, que nós chamamos ou de desobsessão ou reunião de psicofonia, em que os espíritos se comunicam se utilizando de médiuns pela voz, tanto espíritos sofredores, que estão em situação de sofrimento no mundo espiritual e que se utilizam de médiuns para expressar a sua dor, a sua dificuldade, e aí conseguem ser amparados por pessoas aqui mesmo no mundo que conversam com eles, como se fosse um atendimento fraterno, não é? Ou uma possessão, talvez. Não chega a ser, nesse caso, uma possessão. É simplesmente uma atividade mesmo de caridade, de amor fraterno. A gente recebe esses espíritos. O Chico tinha essa mediunidade, ele recebia espíritos sofredores e os doutrinadores da reunião conversavam com os espíritos para ver se eles conseguiam melhorar, se encaminhar para a luz, davam indicativas para eles e tal, não é? E no final dessas reuniões, ele fundou em Pedro Leopoldo um grupo espírita especialmente para isso, chama-se Grupo Espírita Meimei, que era para receber essa reunião de desobsessão, em que ele funcionava como médium de psicofonia, e no final ele recebia os benfeitores espirituais que iam dar então uma instrução elevada. E, curiosamente, alguns pesquisadores resgataram os áudios dessas reuniões. Então já tem aí, você consegue ouvir, tanto no YouTube quanto em DVDs, o Chico recebendo, por exemplo, o espírito de André Luiz, o espírito de Emmanuel e outros espíritos que se manifestavam, poetas, né? Que se manifestavam através dele. Mudava a voz? Mudava a voz, mudava toda a personalidade, você sente. Outro tipo de mediunidade que o Chico tinha, e que a maioria, por exemplo, dos poemas que ele recebeu, de grandes poetas portugueses e brasileiros, desde o início da sua mediunidade, foi através disso. É a mediunidade clarividência que ele tinha total, ele via os espíritos,
Então, os espíritos dos poetas, por exemplo, Castro Alves, Augusto dos Anjos, Antero do Quental, Olavo Bilac, sabe, João de Deus, todos eles se apresentavam para o Chico e falavam com ele: Chico, eu vou declamar. Aí, é claro, e a audiência, quer dizer, aí ele unia duas mediunidades, a de vidência e de audição. E então ele próprio, ouvindo o poeta declamar aquelas mensagens, ele escrevia. Então não é psicografia, né? Algumas poesias foram psicografadas, mas a maioria, isso ele próprio me contou, foram recebidas dessa forma. Ele vendo o espírito do poeta declamando a poesia. E tem até um caso engraçado que ele conta no Pinga Fogo. Seria como você falando aqui e eu tô te vendo, eu vou anotando. Você vai anotando o que eu tô falando. Tá, né? Interessante. E ele tem até um caso que ele conta no Pinga Fogo, e o povo ri, que ele estava regando um canteiro de alho. Ele trabalhava na venda do seu Belisário lá em Pedro Leopoldo, né? Ele era responsável pela venda, pelo balcão. E atrás da venda tinha as plantações de hortaliças, essas coisas. E tinha um canteiro de alho que ele estava regando. E o espírito de Augusto dos Anjos, que ele é muito rebuscado, né? Ele se utiliza de palavras muito difíceis, falando para o Chico escrever. E o Chico falou: mas o senhor não está vendo? Eu estou carregando canteiro de alho, eu não tenho condição de receber isso agora. Então, essa é outro tipo de mediunidade. Uma que eu vi e sou testemunha dela, que é muito importante, é a mediunidade de psicometria, que as pessoas levavam para ele, por exemplo, uma peça de alguém, não é? Então ele tocava aquela peça e eu vi da seguinte forma: ele recebia muitas cartas, milhares de cartas. Ele reservava o domingo para responder essas cartas. Algumas chegava lá na caixa postal, toda semana ia lá buscar, né? Uma vez por semana. Aí no domingo colocava na mesa de almoço dele ali, que é tanto de carta. E ele ia separando algumas. Ele separava, pegava assim, como se acariciava a carta. Pegava e colocava nos bolsos. O bolso dele ficava assim, ele já era gordinho, parecia um barrilzinho, né? As outras ele não respondia. Ele mandava mensagem, mandava livro autografado, porque não eram, talvez, eu penso assim, né? Talvez não fossem graves os problemas, eram coisas mais simples. Mas aquelas cartas que ele separava nos bolsos do paletó dele, eram aquelas que ele iria escrever. O bicho pegava. O bicho pegava. Era aquelas que ele iria responder. Ele próprio escrevia respondendo. E aí era muito curioso que a gente ficava o domingo inteiro, gente, sabe? Começava às 7 horas da noite. Note bem, a gente tinha ido dormir às 5 da madrugada do sábado, da reunião de sábado, né? 6 horas o Chico estava de pé, dava comida aos gatos e cachorros dele. 7 horas estava chamando a gente para esse trabalho. Aí é de 7 da manhã de domingo até 1 hora da manhã de segunda-feira, fazendo isso. Respondendo e tal. Aí ele pegava a carta, né? Ele pegava a carta e falava assim, eles ficavam assim, acariciando a carta. Aí começava a me contar o caso. Coitada dessa fulana, Geraldinho, tá acontecendo isso. Olha que drama que ela tá passando e tal. Aí eu falava com ele assim: mas Chico, isso que você tá me contando tá nessa carta que tá na sua mão? E ele falava assim: está. Mas como que você sabe se você não abriu a carta? Que ele não tinha aberto a carta para ler a carta. E ele falava assim, com humildade, eu sabia o que era isso, né? Que é a mediunidade de psicometria. Você entra em contato através do objeto que a pessoa tocou, você entra em contato na onda mental da criatura. Aí ele explicava: olha, Geraldinho, eu não sei como se processa isso. Mas acontece o seguinte: quando eu toco a carta, eu não estou lendo a carta com as mãos. Não é isso. Acontece que eu fico assistindo a dona fulana na casa dela, chorando. Ah, o filho está drogado, está internado.
Ela me contando mentalmente o sofrimento dela. Então eu escuto o pensamento dela Caramba. quando ela está me escrevendo. Por isso é que eu já sei, por isso que eu não preciso abrir. Eu já sei. Essa é a mediunidade de psicometria. Você tem essa aí também? Essa eu não tenho. Que pena que eu já ia falar justamente pra você. A origem disso aqui, que a gente recebeu isso aqui, ó. A gente não tem ideia da história, só mandaram pra gente. Eu tenho a psicografia mesmo, né? Psicofonia também, a gente participa de uma reunião toda quarta-feira. Bom, mas voltando ao Chico, além disso, tem a mediunidade de materialização, que é efeitos físicos. Ele tinha também essa mediunidade em máxima potência. Por exemplo, quando eu contei o caso do que entrava na minha mão, a mediunidade de efeitos físicos, porque realmente eu recebi, não foi uma coisa espiritual, foi uma coisa que entrou dentro da minha mão e que me deu uma euforia orgânica muito grande. E uma curiosidade, essa minha mão que foi dada ao Chico ficou com cheiro de rosas uma semana. Eu podia lavar a mão, podia tomar banho, que o cheiro de rosas na palma da minha mão ficava. E a outra mão não. Olha só, a outra mão que não passou por esse processo não ficava. Era muito comum a gente estar conversando, vamos supor que ele estivesse aqui sentado. Uhum. Era muito comum o cheiro de rosas, por exemplo. Principalmente ele se emocionava de falar de Maria de Nazaré, que ele adorava Nossa Senhora. Outra figura também do cristianismo que ele tinha ligação muito intensa era a rainha santa de Portugal e Algarves do século XIII, Isabel de Aragão, que ele recebia com o nome de Veneranda. E ele falava, toda vez que ela se aproximava, tinha esse fenômeno de efeitos físicos, que é o perfume de rosas. Era comum também quando o espírito da enfermeira alemã Sheila se manifestava, ou estivesse perto, quando alguém na assembleia estava doente, dava o cheiro de éter, que é um cheiro de curativo, né? Uhum. E ele fluidificava as águas. A gente levava água mineral fechada, que a gente tinha comprado na farmácia ou numa drogaria, ou no supermercado, levava fechado, colocava em cima da geladeira. Eu já sabia, não precisava nem pedir para o Chico fluidificar. Colocava em cima da geladeira dele. Daí um pouco você via lá dentro, começava a aparecer lá dentro um líquido leitoso que não se misturava à água. Esse líquido ficava dançando dentro da água mineral, né? E se você abrisse a tampinha da água mineral, que estava lacrada, esse cheiro de rosas ou de éter vinha. Vinha assim, de encher esse estúdio inteiro. Era de tão forte. E ele falava conosco. Naquela época eu tinha aqueles filtros de barro em casa, né? Que tem. Então ele falava comigo, olha, você tira um copinho dessa água e joga no filtro, porque ele vai multiplicar lá dentro. Então 1 litro de água mineral fluidificado pelo Chico durava um mês lá em casa. A gente tirava só um pouquinho, jogava dentro do filtro. E lá no filtro ele se multiplicava, aquele cheiro, aquele gosto de rosas também. Era muito bom.